Olá pessoal, hoje eu apresentei essa palestra Pedra Angular de Type Hints, que é sobre protocolos em Python, no TDC, e resolvi fazer essa gravação para compartilhar aqui no YouTube, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês nessa palestra por que eu considero que o Typing Protocol, essa classe nova que apareceu no Python 3.8, é realmente a pedra angular do sistema de tipos do Python, né? Mas o que quer dizer pedra angular, né? Pedra angular é isso, né? Num arco de pedra, aquela pedra que vai em cima é a pedra que faz o arco funcionar, certo? Antes daquela pedra ser colocada, o arco tem que ser sustentado por algum tipo de apoio, andaime, sei lá. Né? O arco só fica em pé quando você coloca a pedra angular. Na minha opinião, o sistema de tipos estático do Python, ele só ficou em pé quando apareceu isso no Python 3.8, né? Quer dizer, o sistema de tipos estático apareceu no Python 3.5 e dava para você fazer anotações de tipo, dava para fazer type hints em muito código, mas código que tinha um certo estilo de programação mais parecido com linguagens estáticas tradicionais como Java, tá? Ao passo que em Python a gente gosta também, a gente aproveita o fato de que a linguagem tem um sistema de tipos dinâmico, né? Tem a tipagem Pato, né? Duck Typing, a gente gosta de usar isso, e o sistema de tipos do Python não sabia lidar com isso até que apareceu o Typing Protocol no Python 3.8, tá? Então, é sobre isso que eu vou falar aqui, tá? Primeiro eu vou fazer um pequeno jabá. Talvez vocês me conheçam porque eu sou autor desse livro. Essa aqui é a segunda edição que eu estou trabalhando agora. O livro em português chama Python Fluente. Eu estou trabalhando na segunda edição da edição em inglês. Eu já fiz 23 dos 25 capítulos. E aí eu espero que daqui a um mês, um pouco, eu consiga entregar tudo. E aí, se eu fizer isso, no terceiro ou quarto trimestre desse ano vai sair a edição em inglês. E aí, alguns meses depois, a edição em português, provavelmente no começo de 2022. Tá bom? Então, é isso aí. Esse tema todo que eu vou apresentar para vocês, eu estudei para escrever no livro. No livro tem mais de 100 páginas sobre o assunto de Type Hints, que é uma das principais novidades do Python. É a principal novidade do Python dos últimos anos, né? Eu preciso reforçar o fato de que eu não acho que todo mundo devia usar type hints no Python, tá? Depende do que você faz. Em Data Science, type hints não ajuda muito, tá? Para aprender a programar, eu não recomendo, de modo algum. Python é muito usado para aprender a programar, para ensinar programação. Eu não acho legal introduzir type hints logo no começo, para quem tá aprendendo a programar. Mas vamos falar então sobre type hints e a questão de como é que os protocols resolvem uma limitação que existia nas type hints e nós vamos fazer isso através de um estudo de caso, tá? Que é um exemplo, o exemplo da função max, que é uma função embutida, né? Então, a função max do Python, temos aqui a documentação em português, aliás, uma salva de palmas para todo mundo que está colaborando com a tradução do Python para o português, é uma coisa que fazia muita falta antigamente e é sensacional. A parte principal da documentação já está traduzida, tem muita coisa para traduzir ainda, mas, por exemplo, o módulo de built-ins, né, da biblioteca padrão, as funções embutidas, já está traduzido. Então aqui vocês podem ver que a função max, né, basicamente assim, o segundo caso aqui, max arg1, arg2, você passa dois valores, por exemplo, dois números, ele devolve qual for o maior dos dois, né, o valor máximo entre dois números, tá? Ou você pode passar nessa segunda assinatura aqui vários números, né? Max A, B, C, D. Ele vai te devolver qual foi o maior desses aí. E você também pode passar um iterável, tá? Em vez de passar vários argumentos separados. E você tem dois argumentos que você tem que passar, especificar o nome, key e default. Tá? O key você passa uma função que vai definir o critério de comparação. Por exemplo, com o key você pode fazer com que o max te devolva a string mais comprida
de uma série de strings. Tá? Daí você passa a função len. Tá? Então é uma função muito poderosa. Embora ela seja muito poderosa, eu nunca ouvi falar de alguém que tivesse dificuldade de entender essa função. Tá? Mas ela é bastante desafiadora para o sistema de tipos do Python na hora que você precisa especificar como que como é que são esses parâmetros para que um checador de tipos, como por exemplo o MyPy, o PyCharm, ou o VS Code, se estiver bem configurado, ele consegue avisar para você quando você está usando errado uma função, mas ele precisa das type hints, né? Que aqui não tem as type hints nessa documentação do Python. Né? Mas existe um projeto chamado TypeShed, que é da própria organização Python no GitHub, e o TypeShed ele tem anotações de tipo para tudo que tem na biblioteca padrão do Python e mais coisas de outros projetos. Então, através do TypeShed, essas ferramentas como o PyCharm, o MyPy, etc., conseguem ver as type hints e conseguem verificar o seu código. Né? Mas, como nós vamos ver, não é tão simples anotar essa função. Tá? Então, é o seguinte, eu para desenvolver esse exemplo, que eu usei no livro também, e na verdade esse exemplo tem a ver com uma contribuição que eu fiz para o TypeShed, porque quando eu estava pesquisando para o meu livro, eu vi que no TypeShed a função max estava com anotações que eram muito relaxadas demais. Ela não estava pegando erros que poderiam acontecer, tá? Porque basicamente estava aceitando qualquer tipo de argumento e aí não era legal. Então, eu percebi que o motivo pela qual estava assim é que, como o Python 3.8 ainda era mais ou menos recente, isso aí foi no ano passado, o pessoal que trabalha desenvolvendo o TypeShed não tinha tido tempo de revisar as marcações de anotações que eles tinham feito antes para aproveitar o protocol. Então eu vou mostrar como é que o protocol resolve o problema, tá? Mas para testar isso e para fazer um exemplo didático, eu escrevi a função max em Python. Na verdade, a função max na biblioteca padrão é escrita em C, tá? Mas aqui tem o código dela, não vou falar linha por linha, tá bom? Mas o que é curioso, e aqui tem essa URL que você pode usar para acessar o repositório onde tem esse exemplo e outros exemplos a ver relacionados com o protocolo, tá? Mas o que é interessante é o seguinte, essa aqui é o código completo, tá? De uma função max igual à da biblioteca padrão, quer dizer, com a mesma funcionalidade, totalmente anotada com tipos. E você pode ver que, basicamente, o lado esquerdo da tela aqui tem 30 linhas de código. Lógico, tem umas linhas em branco também. Mas, enfim, tem um monte de linhas de código aqui para especificar os tipos. Tem mais linhas de código necessárias para especificar os tipos do que para implementar a função em si. Tá? Lógico, pessoal, isso aqui é um caso extremo, tá? Normalmente não é assim. Normalmente você tem uma ou duas linhas de código para especificar o tipo, tá? Mas é que eu estou mostrando aqui que existe um certo conflito entre um estilo pythônico de fazer funções bastante flexíveis, como a função max, e a necessidade de fazer anotações de tipo, porque as anotações de tipo elas restringem. E para você, quando você precisa que as anotações de tipo expressem toda a flexibilidade da API de uma função como max, você vai acabar escrevendo muita anotação de tipo, tá? Eu acho legal fazer isso, tá? Só precisa você estar preparado. O que eu não acho legal é você limitar o seu estilo de programação Python por causa da necessidade de programar, de fazer anotações de tipo. Entende? Então, tudo na vida tem os prós e contras, tá, pessoal? Anotações de tipo são legais porque captam bugs antes deles se manifestarem em produção, antes dos testes até. Porém, ela adiciona complexidade e ela torna mais difícil escrever código em um determinado estilo. Tá bom? Vamos lá. Bom, o que eu vou fazer aqui é desenvolver a função max desde o começo, passo a passo, para a gente ver como é que funciona ela aos poucos,
tá? Então, começando com a função max mais simples que eu pude imaginar, que é uma que só define, só permite comparar dois números inteiros, tá bom? Então, pessoal, para quem é novo ainda no assunto type hints, no assunto anotações de tipo, essa palestra vai ser meio avançada, tá? Tem algumas coisas que eu vou conseguir explicar, tem outras coisas que não vai dar tempo de explicar no TDC, eu só tinha 35 minutos. Mas eu vou aqui explicar o básico da notação. A notação aqui é o seguinte, eu estou definindo uma função, tá? Isso aqui você já pode fazer, esse código aqui, você poderia escrever esse código desde o Python 3.0, tá? O Python 3.0 que introduziu essa ideia de que você podia colocar tipos. Só que o Python não fazia nada com esses tipos e não existia um sistema de tipos para os checadores de tipos externos usarem. Era só uma sintaxe. A sintaxe é o argumento, por exemplo, A, dois pontos o tipo, vírgula. Outro argumento, dois pontos o tipo. E daí essa flechinha, que é feita com sinal de menor, de menos, sinal de menos e sinal de maior, e é o tipo do retorno. Então essa função, dada dois inteiros, devolve um inteiro, tá bom? Como que é a implementação dela? Ela vai devolver A se o A for maior ou igual a B, senão vai devolver o B. Tá certo? Muito simples. Vale observar uma coisa muito importante, tá? Que o Python segue a filosofia de tipagem opcional, que é a mesma coisa que tem no TypeScript, na linguagem Dart, em algumas outras linguagens. E isso significa o seguinte, tá? Esses tipos, essas declarações de tipo, não fazem absolutamente nada em tempo de execução. Elas não alteram em nada o funcionamento do programa. Isso quer dizer o seguinte, essa função, embora eu estou dizendo aqui, estou declarando que ela recebe um int, ela recebe dois ints e devolve um int, e essas declarações só são levadas em conta pelo checador de tipo, por exemplo, o PyCharm ou o MyPy. Mas o interpretador Python, na hora que roda o seu programa, nem olha para essas anotações, tá bom? Então o que acontece é que você pode, em tempo de execução, passar dois floats e vai funcionar perfeitamente, porque se o float A for maior do que o B, vai voltar o A, senão vai voltar o B, entende? Você pode passar duas strings, certo? Porque o Python compara as strings letra a letra de acordo com a ordem Unicode, né? Não é exatamente a ordem alfabética, porque as maiúsculas vêm antes, né? De acordo com a ordem do ASCII e depois do Unicode, né? Então, o lance é que essa função ela é muito mais poderosa do que uma função que trabalha com ints, tá? Mas eu estou aqui mostrando uma declaração bem simples que funciona. Se os meus exemplos de código só usam a função max para comparar inteiros, isso vai passar pelos checadores de tipos, tá? Bom, obviamente isso aqui não é muito satisfatório. Por exemplo, é óbvio que funciona com float, natural, que funciona em qualquer tipo numérico. Então, o próximo passo, para a gente fazer uma pequena melhoria, é dizer que essa função aceita números e não apenas int, tá? Então, como é que a gente faz isso? Tá aqui uma solução, mas na verdade é um tropeço, não é um passo, tá? Porque não é um jeito legal de resolver o problema. Mas eu vou explicar porque é a primeira ideia que vem quando você começa a estudar o sistema de tipos. Parece que isso seria uma boa ideia, tá? Qual que é a ideia? Eu crio aqui um novo tipo, tá vendo aqui na linha 19, onde eu falo number é igual a união de float, decimal e fraction. Tá? Então, decimal e fraction são dois outros tipos numéricos que tem na biblioteca padrão do Python. E eu estou dizendo que o número é ou um float, ou um decimal, ou um fraction. Bom, mas e o int que eu estava fazendo antes, que eu estava usando antes? Bom, tudo bem, porque todo int é um float, tá? O int é uma subclasse de float, é um subtipo de float, tá? Então isso aqui funciona para ints também. Não existe na hierarquia de classe do Python uma relação entre decimal e fraction e float. Então, esses três não são relacionados, por isso que eu tive que mencionar os três aqui. Mas o int eu não preciso especificar, porque o int é um subtipo de float. Tá bom? Então, com essa declaração,
essa declaração aqui eu estou definindo um novo tipo que eu chamei de number. Tá? Na verdade, eu não estou definindo um novo tipo, eu estou só dando um nome para esse tipo, que eu não quero escrever esse union toda vez. Então eu vou usar esse que ele chama de type alias, tá? Que é definir uma variável chamada number. E aí na verdade é como se fosse uma constante aqui, né? E aí eu digo que o A é um number, o B é um number e o resultado vai ser um number. Qual que é o problema disso? Isso funciona bem para os parâmetros, tá? Estou dizendo que o A pode ser um número qualquer, o B pode ser um número qualquer e o resultado vai ser um número qualquer. Essa parte aqui é que não é muito legal, tá? Você dizer que o resultado vai ser um número qualquer. Na verdade, vai ser uma coisa mais específica. Se eu passar dois floats, o resultado vai ser um float, porque o resultado vai ser ou A ou B. Concorda, pessoal? Então, eu não estou ajudando os usuários da minha função ao dar um parâmetro, ao especificar um tipo de retorno que é muito aberto. Tá? Seria mais legal se eu falasse assim, se o A e o B forem floats, o resultado vai ser um float. Entende? Isso tem a ver com um princípio que é o seguinte, né? O ideal é que você deve ser preciso nos tipos de retorno. Tá? Normalmente você sabe qual o tipo que a sua função vai devolver, então você deve especificar o tipo mais preciso. Tá? Isso tem a ver com um princípio que eu acho muito legal, que é a lei de Postel, ou o princípio da robustez. Tá? Então está aqui o John Postel, que já faleceu, mas ele foi um dos pioneiros da internet, e editor de muitos RFCs, e também, enfim, tinha outras funções importantes na internet, nas primeiras décadas da internet, e ele fala isso que eu achei legal. Seja rigoroso com o que você envia e tolerante com o que você recebe. Tá? Então, quando eu escrevo uma função, o que eu recebo? Os parâmetros. Então eu posso ser tolerante com os parâmetros, mas eu devo ser rigoroso com o que eu devolvo. Eu devo ser mais específico no tipo de retorno, se eu puder, se eu conseguir. Tá? Isso é um serviço que você presta para quem vai usar a sua função. Na verdade, isso aqui é uma lição para a vida, né, pessoal? Vamos combinar que muita briga desnecessária em redes sociais e mesmo no mundo real seria evitada se a gente levasse isso, se a gente vivesse dessa maneira, né? Eu busco viver nesse princípio, não consigo sempre, mas a ideia é você ser tolerante com o que você ouve e ser correto, ser rigoroso com o que você fala, né? Não falar, né? Quando uma pessoa vem e fala uma besteira esquentada, é melhor você respirar 3 vezes e devolver uma coisa mais calma. Eu não consigo fazer assim sempre, mas tô tentando, tá? Bom, então, qual é o jeito... Eu falei que por causa da lei de Postel, isso aqui não é legal, porque o valor de retorno, né, o tipo de retorno aqui, number, é ambíguo. Seria legal a gente ser mais específico. Seria legal a gente expressar essa ideia de que se o A e o B forem floats, o resultado vai ser um float. Como a gente faz isso? A gente faz isso usando uma novidade do sistema do módulo typing do Python, né? Quer dizer, novidade não, isso aqui existe desde o Python 3.5, mas é a ideia de você criar um type var. Tá? Então, o type var é uma classe especial que serve para especificar uma variável de tipo. Repara que aqui eu não estou chamando de number, estou chamando de number t. Tá? Isso é uma convenção. Tá? Aqui nesse caso, com o union, eu falei que era um number isso aqui. Mas nesse caso aqui eu estou falando que é um number t, porque a convenção é que variáveis de tipo terminam com um t maiúsculo. Tá? Então, uma variável do tipo number t, ela pode ser, como que é a declaração do type var aqui? Eu estou dizendo, o nome do tipo vai ser, do nome da type var vai ser number t, e ela aceita float, decimal ou fraction. Tá? Tem que ser um desses tipos. Beleza? Então, o que acontece aqui é que eu estou dizendo que o A pode ser float, decimal ou fraction. Só que o jeito como funciona a type var é assim. Na hora que o verificador de tipos está olhando um caso concreto, por exemplo, a pessoa escreveu
ou você escreveu num teste ou num exemplo. Max, o primeiro parâmetro é 1,1. Então, na hora que o analisador de tipo está vendo você usou 1,1, então ele fala, ok, o number t é float. Então ele vai querer que o b também seja float. E ele vai assumir que o resultado é float. Entende? Ou seja, a variável de tipo ela trava na hora que ela encontra o primeiro valor concreto. Ela adota aquele tipo. E se eu passar um int? Então aqui é interessante. Se eu passar um int no A, vai funcionar, porque o int é um subtipo de float. Só que ele vai interpretar da seguinte maneira. Ok, ele me passou um float. Na verdade é um int, mas eu vou chamar de float porque isso é um dos tipos que está na declaração da type var. Tá? Então ele vai esperar que o b seja um float e o resultado vai ser um float. O b pode ser um int também. E o resultado também pode ser um int, porque o int é um subtipo de float, então tudo bem. Mas o que é importante entender é que na declaração de type var, na hora que o verificador de tipos olha um caso concreto, ela adota o tipo compatível que tiver especificado na type var. Se o A é um int, vai ser float. Entendeu? O primeiro que couber. Bom, então, o que nós vamos ver aqui? Ok. Tem essa complicação aqui, porém, é o seguinte. No módulo numbers do Python já existe uma ABC chamada numbers.number. Por que não usá-la? Né? Eu tinha um horário muito limitado, de 35 minutos no TDC, então eu não respondi e vou deixar para o final, tá? Aqui também eu vou deixar para o final, tá? Infelizmente, o resumo, o spoiler é, não dá para usar numbers.number com anotações de tipo, tá bom? Depois eu vou explicar por quê, se eu me lembrar no final, já que não estou ao vivo, então tem ninguém para perguntar. Mas vamos lá. Bom, então, essa é a solução de você fazer uma função max que aceita qualquer tipo numérico desses aí, tá? Qualquer float ou subtipo de float, qualquer décimo ou subtipo de décimo, qualquer fraction ou subtipo de fraction. O Python vem com o tipo complex. O complex não serve porque o complex não dá para comparar com desigualdades. Não dá para falar um número complexo menor do que outro, porque eles estão no plano, eles não estão numa linha. Tá? Então, mas funciona com os tipos numéricos que a gente usa normalmente. Tá? Bom, na verdade, isso daqui é uma solução ok, mas ela melhorou em relação à versão inicial, porque não estamos limitados a ints. Porém, eu já tinha falado antes que essa função max ela vai funcionar do jeito que eu escrevi aqui, com strings, com listas, com um monte de outros tipos que suportam comparação, né, as desigualdades. Né? Então, como é que a gente funciona como é que a gente resolve esse problema? A gente tem que trabalhar com o conceito do que é comparável. Tá? O que é um objeto comparável em Python? Comparável é um termo que eu estou usando, não é um termo formal, tá? Da documentação do Python, né? Mas eu fiz um teste. Eu uso muito o console do Python, tá? Fica essa dica se você está aprendendo Python agora, ou mesmo que você já use Python há bastante tempo. O console do Python é fantástico. Às vezes é mais conveniente do que procurar na documentação, você perguntar para o console. Então eu fiz um experimento assim. Se eu tenho um objeto O1, um objeto O2, né, duas instâncias da classe objeto, e eu tento ordenar uma lista feita de O1 ou O2, o Python responde type error, o operador menor não é suportado entre instâncias de object. Então foi assim que eu descobri, galera, que depois eu fiz outros testes para confirmar, mas o fato é o seguinte, tudo no Python que envolve ordenação, o que é maior, o que é menor, na implementação interna do Python usa só o sinal de menor. Tá? É só isso que você precisa implementar para usar sorted, por exemplo, sort, min, max,
Tá? Então, o jeito de resolver isso, como é que você especifica no sistema de tipos? Tá? Que um objeto tem que serve, basicamente eu estou querendo dizer aqui o seguinte, serve objetos de qualquer tipo desde que ele implemente o sinal de menor. Tá? Eu não vou usar a hierarquia de tipos do Python, entendeu? Porque os objetos que suportam o sinal de menor estão espalhados por toda parte. Tem vários tipos de objetos que não tem nenhuma relação, além de serem subclasses de object, entende? Mas o object em si não funciona. Então, o ponto aqui é o seguinte, é o jeito de fazer duck typing, né, a tipagem pato, de um jeito que um verificador de tipos estático consegue checar. Tá? Então, o que é tipagem pato? É a filosofia de que você, para saber se o bicho é um pato, você não faz exame de DNA. Você vê, ele anda como um pato, ele voa como um pato, ele faz quack como um pato, então é um pato. Entende? Essa é a filosofia do Python, a filosofia não só do pato, mas do Python, do Ruby, JavaScript, Lisp, Smalltalk, Erlang, Elixir, várias linguagens de tipagem dinâmica têm essa ideia de que o que importa não é o tipo declarado do objeto, não é o tipo nominal, e sim o tipo estrutural, ou seja, que métodos o objeto suporta. Aliás, Go é uma linguagem estática que tem essa filosofia também. Tá? Eu vou falar sobre Go depois. Então, o que faltava até o Python 3.8 era um jeito de você especificar duck typing de forma que os analisadores de código estático, que não rodam o seu programa, eles só olham o código-fonte, né? Como faz o MyPy e o PyCharm, etc. Como é que você especifica isso? Né? Eu quero aqui dois objetos que implementem o sinal de menor. Então você especifica assim, ó, tem essa classe protocol, tá? A classe protocol, ela você cria uma nova classe, subclasse de protocol, você especifica o método que os objetos que te interessam tem que implementar. No caso aqui, o método __lt__, como chama, a gente fala dunder lt, né? O dunder lt é o método que representa o operador de menor, é o less than, tá? Então, se o objeto implementa o lt, que recebe como parâmetro o próprio, o self, e o outro de qualquer tipo, e devolve um booleano, então eu vou considerar que esse objeto é comparável. O nome que eu dei para essa classe, supports less than, segue uma convenção que o pessoal está usando para fazer protocolos de um método só. É supports e o nome do método. Tá? Enfim, por exemplo, você quer saber se um objeto pode ser convertido para float? Tem um protocolo que já vem com o Python 3.8 que chama supports float. Tá? Você verifica se o objeto pode não ser um float, mas ele suporta a conversão para float. Tá? Enfim, então veja que na especificação dessa classe eu ponho o tipo de retorno e no lugar onde seria o corpo eu ponho 3 pontinhos. 3 pontinhos é o sinal de, em inglês eles chamam de elipses, né? São 3 pontos decimais, né? Ponto, ponto, ponto. Não é um caractere especial de elipse. E é um elemento sintático válido do Python. Quem usa NumPy já viu isso várias vezes. Mas aqui ele está sendo usado só para dizer que quando você especifica um protocolo, você não especifica a implementação do método. Tá? Então, em vez de usar pass, que poderia ser também, a convenção é usar elipses. Tá? Então, isso aqui é só a declaração de um tipo. Tá? E aqui eu estou criando uma type var usando aquele tipo. Só que repara que eu estou usando um keyword argument aqui, bound, que eu não tinha usado antes, tá? Ó, tá vendo? Aqui não tem bound. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Lembra que eu falei? Se eu passo um int aqui, nesse exemplo anterior,
o analisador de código estático vai ver, ok, int é float, int é um subtipo de float, então eu vou assumir que é float. Quando eu falo bound, não é assim que funciona. O bound estabelece um limite, quer dizer, o tipo em questão tem que ser support less than ou um subtipo, mas ele vai ser associado ao tipo concreto que for usado. Então isso significa que quando eu especifico essa type var less t e eu uso ela aqui embaixo, tá? Na linha 31, se eu passar um int, ele vai falar, ok, porque o int suporta less than. O int implementa o método dunder_lt. Mas o tipo concreto é int e esse vai ser o tipo associado à variável. Então, a partir daqui, ele vai entender que o b é um int e o resultado tem que ser um int. Tá? É por aí. Então, o que acontece? Um exemplo, uma coisa muito legal de mencionar aqui é o seguinte, eu botei esse comentário aqui para não esquecer. Antes eu tinha implementado esses métodos sempre usando maior ou igual, que eu achava que é mais fácil de ler, né? Que o max retorna A se o A é maior ou igual a B. Tá? Só que aqui eu não posso usar o sinal de maior ou igual, porque eu estou dizendo para o verificador de tipos que a única coisa que interessa para mim é que esse objeto A e B, no caso o A, ou B, né? O B aqui, porque o B que está do lado esquerdo aqui, enfim, o A e o B tem que suportar o less than. É isso que eu estou dizendo. Então, se eu não mudo esse código aqui, se eu continuo usando maior ou igual aqui, embora em tempo de execução funcione igualzinho, o MyPy ou o PyCharm vão reclamar. O MyPy ele fala o seguinte, você não pode usar, se eu usasse aqui maior ou igual, ele fala assim, você não pode usar maior ou igual porque você está dizendo que a única coisa que importa é que o A e o B suportam menor. Entendeu? Então, se você falou que o que interessa é que o A e o B suportam o sinal de menor, você só pode usar o sinal de menor aqui dentro. Tá? Por isso que eu tive que inverter aqui a comparação. Beleza? Bom, e como é que faz para comparar N objetos? Bom, para comparar N objetos, que é uma coisa que a função max aceita, aqui é bem fácil, tá? Eu só coloco, em vez de fazer aqui A e B, eu chamei de first, que é o primeiro argumento, e rest é o resto, né? Com asterisco, aquela forma que a gente conhece de declarar funções variádicas em Python, né? E isso aqui eu vou receber, então, basicamente uma tupla com esses outros elementos, e daí eu faço assim, o candidato é o primeiro, para cada atual do resto, se o candidato é menor do que o atual, então o atual passa a ser o novo candidato. E no final eu retorno o candidato, tá? Então essa lógica aqui é simples, tá? E não é tão interessante esse avanço aqui, não mudou nada nas nossas especificações de tipo. Exceto que eu estou mostrando aqui que quando é um tipo, um parâmetro variádico com asterisco, vocês têm que especificar um tipo só, né? Todos vão ter que ser do mesmo tipo. Normal, né? Bom, e a função key? A função key é muito legal, porque a função key ela permite que você, o argumento key, né, do max permite que você passe uma função arbitrária que vai ser usada para comparar os objetos, né? Como é que isso funciona? Assim, se a função é none, eu uso o mesmo algoritmo que eu usei antes. Se não, eu aplico a função ao candidato e uso a chave do candidato. Depois eu percorro o resto e aplico a cada atual a função key e obtenho a chave do atual. E daí eu comparo as chaves, tá? E atualizo o candidato e a chave do candidato de acordo com a necessidade aqui, tá? Então com isso eu posso, por exemplo, comparar strings pelo tamanho. Qual é a maior string? Tá? Eu passo a função len
como parâmetro, tá? Eu posso comparar números complexos passando a função abs, que dá a distância até a origem, né? E assim por diante. Eu posso passar parâmetros arbitrários. Se vocês quiserem, tem vários exemplos, porque tem testes e tudo no repositório de código lá que eu linkei, tá bom? Mas aqui não dá tempo de mostrar. Então, gente, o que acontece é que para fazer isso aqui funcionar, essa aqui é a implementação, né? E a declaração de tipo? A declaração de tipo introduz uma complicação, tá? Qual que é a complicação? A complicação é que o tipo de retorno depende se foi usada a função que ou não. Quando não é usada a função que, o tipo de retorno é um tipo desses que suporta less than. Mas quando é usada a função de retorno, eu vou explicar essa notação já já, o tipo pode ser qualquer, porque quando eu uso a função, os argumentos podem ser quaisquer. Tá? Como eu falei, eu posso comparar números complexos. Se eu passar uma função que transforma o número complexo numa coisa comparável. Entende? Então, se eu uso uma função de comparação, os outros argumentos podem ser quaisquer. Porém, a função em si, ela tem que ser declarada desse jeito aqui, ó. Callable é uma função que, aí entre colchete, tem um colchete alinhado aqui, são os argumentos. Então, no caso, só vai ser um argumento do tipo T. O que é esse T? Eu botei aqui, ó, é uma type var T, tá? Então, esse T maiúsculo é uma type var sem restrição nenhuma, tá? Diferente dessa outra aqui. Então, no caso daqui eu estou falando que eu vou receber o parâmetro que tem que ser uma função que aceita um T qualquer, um argumento de qualquer tipo, e devolve um resultado que eu possa comparar. Certo? Essa é a chave do negócio. E o resultado final vai ser um tipo qualquer, porque vai ser um dos tipos dos parâmetros de entrada. Não o tipo que a função que devolve. Certo? Porque o tipo que a função que devolve é só usado para comparação, internamente, para fazer a ordenação. Tá certo? Então, pessoal, é isso, tá? Eu não tenho tempo de mostrar aqui, mas se vocês olharem lá no repositório de código, tem a implementação completa do Max com toda a funcionalidade da biblioteca padrão, tem 6 overloads, é aquilo que estava lá logo no começo, tá? Eu já tinha mostrado, mas eu não vou ter tempo de explicar. Então, para fazer um Max com toda a flexibilidade da biblioteca padrão, você tem que declarar esses 6 overloads. Aliás, eu não expliquei o que é overload, desculpa aí, foi mal. Overload é o seguinte, gente. Quando eu tenho uma situação dessas em que o tipo de retorno depende dos argumentos que foram utilizados, ou a cara dos argumentos muda muito de um tipo um jeito de invocar para outro jeito de invocar, daí você usa esse decorate overload que vem lá do módulo typing, tá? Aí com esse decorate overload você pode fazer várias declarações antes da própria implementação. Você não precisa especificar os tipos na própria implementação. Tá? Tá vendo aqui? Eu dei um zoom para você ver. Então, nessa versão do passo 5 dos meus exemplos aqui, o max aqui é a implementação a partir da linha 36, né? E as declarações de tipo são duas. Tem essa variante da linha 27 e essa variante da linha 32. O decorator overload serve para que o verificador de tipo saiba, opa, essa função aqui tem duas formas diferentes de chamar e o tipo do resultado também varia conforme o jeito como foi chamado, tá? Para fazer o Max com todas as suas características da biblioteca padrão, como eu falei, é necessário 6 overloads e não vou ter tempo de explicar, tá bom? Então, pessoal, para terminar, o que acontece é o seguinte, todo esse tema que tem a ver com interfaces, no fundo, né? Porque o sistema de tipos é baseado em interfaces. Quais são as interfaces que o objeto implementa? O verificador de tipos verifica se você usa métodos só que tem a ver com a interface do objeto, né? Embora o Python não tenha a palavra reservada interface, tem interface, certo? Porque
A classe tem uma interface que são os seus métodos públicos, né? Então, qualquer classe tem uma interface. O que acontece é que esse capítulo 13 da segunda edição deu muito trabalho para eu escrever, porque tinha protocolos, que é uma novidade, tem ABCs e tal, né? Eu peguei e pendurei na parede o capítulo, tá vendo? Para ver como é que eu ia fazer com ele. Eu reescrevi radicalmente, tá? Mas o lance é o seguinte. O que é importante entender aqui, eu tive que pular uns slides porque já extrapolei o tempo, mas é o seguinte, ó. Antigamente existia essa dicotomia entre linguagens de tipagem pato e linguagem de tipagem estática, tá? O que quer dizer isso? Veja que isso aqui são 4 quadrantes, tá? Em cima é verificação dinâmica. Em que momento os tipos são verificados? Durante a execução. Isso é uma característica da tipagem pato. E como que eles são verificados? Tipos estruturais, quer dizer, não interessa a classe, interessa quais métodos o objeto implementa. Então, a tipagem pato é um sistema de verificação de tipos, né, comum em linguagens como Python, Ruby, etc., que eu já citei, e JavaScript também, né, que é baseado nessas duas coisas. A verificação é dinâmica durante a execução e a verificação é feita através da estrutura dos objetos, dos métodos que eles implementam, tá? Independente de declarações e tal. Agora, o oposto, né, por exemplo, da linguagem Java e tal, é tipagem estática, que é caracterizada por verificação estática, ou seja, o compilador verifica o código do seu programa antes de compilar, né? Ou tem uma ferramenta de verificação estática, como o MyPy, sei lá, né? O TypeScript também compila para JavaScript, mas enfim, a questão aqui é a seguinte: a verificação da tipagem estática, e é por isso que chama estática, é feita com o programa parado, sem o programa estar rodando, tá? Olhando só o código-fonte. Isso só funciona normalmente com declarações. Por isso que no outro eixo aqui a gente tem tipos nominais, em contraste a tipos estruturais, tá? Você fala que um objeto implementa tal interface em Java. E aí você tem que implementar também, tá? Ou você fala que esse objeto é da classe tal. E aí o compilador sabe quais são os métodos da classe. É assim que ele verifica estaticamente o seu código, tá? Então, existia durante muito tempo essa dicotomia, né? Essa oposição diametral entre o que eu gosto de chamar em português de tipagem pato, que em inglês é duck typing, e tipagem estática, tá? Porém, o que acontece é que apareceu tipagem pato estática, que é a ideia de que, a partir do momento que você em Python pode declarar protocolos, então você está dando para o sistema de verificação, para o software de verificação de tipo estático, condições de fazer verificação estrutural em tempo de execução, porque você está dizendo, olha, protocolo tal, protocolo supports less than. Então, esse protocolo significa qualquer coisa que implementa o método dunnerLT, tá? Em Go, quem já trabalhou com Go, o Go foi a linguagem que popularizou isso, tá? Tipagem pato estática é o tipo a Go é uma linguagem que suporta tipagem estática tradicional e também tipagem pato estática através de declarações de interface, tá? Em Python a gente faz a mesma coisa com declaração de protocolos, tá? E não vai ter tempo de falar, existe também uma tipagem ganso, que um dia eu posso falar mais a respeito. Mas basicamente é isso. Esse mapa me ajudou a resolver o capítulo e agradeço a atenção de vocês. E para terminar, eu vou explicar por que é que não dá para usar o Numbers ABC, tá? E para isso eu preciso de um browser aqui, um momento. Então, eu vou lá no Python e eu vou mostrar para vocês GitHub. GitHub. Python, CPython,
Biblioteca padrão está aqui no lib, tá? Numbers é o módulo Numbers, onde tem as classes abstratas numéricas, tá? Que foram inventadas na época do Python 3, há mais de 10 anos, tá? E aqui está a classe Number, que é uma classe abstrata. Mas o problema dessa classe abstrata é que ela não define nenhum método. A classe Complex tem um monte de métodos abstratos, tá vendo? E alguns métodos concretos também, ó. Abstract método, tá vendo? Mas a classe Numbers não define nenhum método. Então, ela é inútil no sistema de verificação de tipo estático. Porque se eu disser para o MyPy que uma variável é do tipo number, eu não vou poder fazer nada com ela, porque não tem métodos na declaração. Tá? Então, essa classe abstrata number foi inventada numa época, ela atende necessidades de verificação de tipos em tempo de execução, tá? Onde você usa o isSubclass e isInstance. Isso é o que eu chamei de tipagem ganso, aquele último diagrama, tá? Mas não serve para tipagem estática, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado, espero que tenha sido útil e a gente se vê por aí.